Fala galera, hoje a gente vai falar sobre montagem de treinos, tá? Como montar um treinamento. O convidado de hoje vai ser o Denis Alves, tá? Ex-auxiliar técnico da Portuguesa do Rio de Janeiro. Já trabalhou também em Madureira, Cabo Friense e outros lugares também. Vou chamar ele aqui pra gente começar a live. E aí, Leonardo, boa noite, boa noite. Chegando a galera aí, esperando aí o Denis entrar pra gente começar nossa live de como montar treinamentos. Fala, Jogue. E aí, Lucas, como está? Thiago, e aí, Thiago? Tá no treino não, Thiago? Pera aí então, galera. Vou reiniciar aqui, vou reiniciar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Mandando aqui pro Denis. E aí, Denis, boa noite, tudo bem? Fala, Marcos, boa noite. Boa noite, tá me Tudo ouvindo bem, bem? cara? Tá me ouvindo bem aí? Eu tô Sim. tranquilo. Porque o Thiago tinha que reclamar que o meu tava mudo aqui. Até fiquei com medo de estar mudo, eu ia reiniciar até a live daí falaram que tava normal. Não, tô te ouvindo bem. Uma boa noite para você, boa noite ao pessoal que tá entrando. Boa noite aos que vão assistir depois, né? Também é bem Sim, comum nesse formato de live. E espero sim, é. poder colaborar com você, com o que você espera sobre a questão, sobre o tema que você colocou, né? Da montagem de exercícios para treino. Sim, eu queria agradecer o convite, já esperava já de um tempo, já vinha pensando já em chamar você para fazer uma live. Aí eu vi que, como você tá na portuguesa, eu falei, pô, não vou chamar porque deve estar correria danada e não vai ter tempo para fazer uma live nem nada. Aí, infelizmente, né, aconteceu a demissão, que eu tenho certeza que contra o Corinthians aí vocês vão fazer um segundo belo jogo aí também, na Copa do Brasil. Mas aí eu já pensei, pô, vou chamar o Denis para falar sobre um tema. E ainda é um tema que eu vejo que você coloca lá no seu grupo lá da comunidade de futebol, você colocou também a semana de treinamento, né, que vocês fizeram na Série B. É, e Teu, aí, teu áudio tá um pouquinho estranho, cara. Eu acho que tá meio que oscilando. Não sei se tá tapado o microfone. Consegui ouvir, mas mais ou menos essa parte final. pera aí. E agora, tá me ouvindo? Melhorou? Gente, só pra mim aqui que o Denis travou ou pra todo mundo o Denis deu uma travada? Aí, voltou. Não, agora melhorou o teu áudio. Tinha dado uma travadinha, mas agora melhorou. Não, beleza, beleza. Eu só tava falando, só que aí eu vi que aconteceu infelizmente a demissão. Só que daí eu falei, pô, Então, como na eu vi verdade, que a minha saída foi um não foi, pouquinho antes, né? né? Eu saí É, eu vi. Sim. antes da portuguesa, no início da semana, por questões internas, né? Nada relacionado Sim. a resultado. E aí a comissão técnica optou por continuar.
E aí sim Aham, acabaram saindo após o jogo do domingo, que foi um empate com Pérolas Negras. sim. Mas eu saí antes E- desse acontecimento, né? Então não fui Sim. demitido em função de resultado. Sim. Aí eu vi que você compartilhou até lá no seu grupo, lá, a comunidade de futebol também, uma semana de treino. Daí eu falei, pô, vou chamar ainda mais que você compartilha também direto no Instagram hoje, se eu não me engano, você compartilhou lá sobre o campo reduzido, né? Jogo reduzido e tal. Sim. Aí eu chamei você pra gente conversar um pouco sobre isso, até pra eu também, com certeza, tirar umas dúvidas e aprender contigo. Então, cara, algumas pessoas têm esse melindre, né? Como a gente fala, de compartilhar treino. Não, eu não mostro meus treinos. Eu não tenho problema nenhum, cara. Eu tenho todos os treinos armazenados, todos os treinos que foram realizados com participação minha desde 2015, talvez, 2015 ou 2016. Todos eles, de lá para cá, estão armazenados no meu computador. Então, se eu quiser saber, por exemplo, como você disse, né, eu compartilhei, eu fiz questão de compartilhar nos dois grupos, né? Sim, No grupo VIP, que é dos alunos da minha turma de metodologia de treinamento, né, do meu curso de metodologia de treinamento, e no grupo Comunidade de Futebol, eu compartilhei a semana de treinos para a estreia da Série D. Então eu imagino que as pessoas falam, pô, esse cara é maluco, tipo, vai jogar contra o São Bernardo. Até vi que Felipe Dias estava aqui na live, que é um jogador do São Bernardo, já foi meu atleta também. E aí deve pensar, pô, o cara é louco, tá compartilhando o treino dele. Mas assim, o treino em si, a atividade em si, isoladamente, ela não quer dizer nada. O que determina o que vai acontecer no jogo e na forma da equipe jogar, muito mais do que a atividade propriamente dita, são as suas intervenções dentro da atividade e as propensões que essa atividade te traz, né? Porque quando a gente monta um treino, eu, por exemplo, por seguir, por ter algumas ideias em relação à metodologia de treino, então eu sigo uma linha de metodologia de treino que hoje até um outro amigo que está na live também, que é o Marco Antônio, preparador físico, uma vez ele falou comigo sobre isso. Falou, pô, você já estuda há tanto tempo, tantas metodologias de treino, você já tem um conhecimento amplo, por que você não cria uma metodologia de treino sua? Isso acaba acontecendo naturalmente. Então, basicamente, você tem um norteador do processo, né, uma metodologia que vai nortear o teu processo, mas você vai gerando adaptações em função do que você acredita, do que você testa, do que funciona, e aí acaba criando uma metodologia própria para o sim, seu treino. Então, assim, existe um porquê das atividades acontecerem naquele formato. Agora, eu passar isso para outras, desvendar todos os segredos de como o time joga, não é por aí. Então, não sim. é tão fácil assim. Não basta assistir treino para entender como a equipe vai jogar e o que a equipe vai fazer. Sim, ô Denis, dentro do que você falou, só fugindo um pouco, que é a intervenção, eu sei que a gente vai falar da montagem do treino, mas falando já dentro do treino entre si, que você citou sobre a intervenção, que faz muita diferença, eu também acredito nisso. Na hora de montar do treino, por exemplo, que eu já ouvi também falarem, da comissão fazer, já colocar, por exemplo, aqueles feedbacks norteadores daquele treino, de ter uns feedbacks. Você acredita partindo dessa linha ou você acredita que dentro do treino você tem essa linha, mas dentro do treino o treino vai te mostrar algumas coisas e daí você vai precisar intervir? Eu parto muito mais desse princípio. Muito naturalmente, algumas coisas meio que a gente já sabe que vão acontecer em alguns trabalhos, não tem jeito. Então, assim, quando eu monto alguns treinos, eu sei pela experiência daquele trabalho, porque tem uns treinos, Marcos, que eu chamo de titulares. São algumas atividades minhas que eu faço em todos os times que eu chego. Não tem Sim, jeito, aqueles treinos são fundamentais. Então, o que eu costumo fazer? Existe uma técnica, né, uma didática que chama descoberta guiada, né? Uma sim, forma de você passar informação. E todos os atletas, o Sidney está aqui na live, acabou de ser meu atleta
agora na Portuguesa, um volante de altíssimo nível, eles recebem o treino com antecedência. Então, eu encaminho o treino, os atletas têm um grupo de WhatsApp, eles recebem o treino com antecedência. Recebendo o treino com antecedência, a grande maioria se interessa em ler o treino e chegar sabendo o que vai ser feito. Então, assim, ali, com a descrição do trabalho e os objetivos, o atleta já sabe mais ou menos o que a gente espera dele. O que a gente espera dele em termos de comportamento, de princípios de jogo e tudo mais. Mas é muito comum antes do treino eu fazer alguns questionamentos do tipo... É meio difícil exemplificar sem uma ilustração, mas eu vou tentar aqui. Tem um trabalho, por exemplo, que são 4 quadrados grandes, assim, quadrados de 18 metros. Então você tem uma área ali de quadrado bem grande, de 36 metros de lado, mas dividido em 4 quadrados de 18, né? E aí e nesse trabalho... Vou chamar aqui o Denis agora de novo, galera, porque caiu também aqui pra mim ele. Vou chamar aqui ele. Denis. Boa, agora voltou. Eu voltei. Então, explicando ali a situação, nesses 4 quadrados de 18 metros cada um, vamos pensar em 6 atletas em cada time jogando nesse espaço. E a bola se deslocando por esses quadrados. Cada 5 passes trocados dentro de um mesmo quadrado vão computar um ponto. Só que, para que faça o ponto, é preciso que tenha no mínimo 3 atletas dentro do quadrado mantendo essa posse de bola ali dentro. Então, assim, se tiver só eu mais um trocando passe, não tem contagem. Então, entrou o terceiro, começa a contar. Aí eu pergunto para eles, por que a gente só inicia a contagem a partir do momento que tem um terceiro atleta? E aí eles vão ter a opinião deles e eles vão colocar a opinião deles do porquê disso acontecer, né, do meu objetivo com isso. Essa é uma atividade que principalmente demora um pouquinho para eles pegarem. Então é uma atividade que eu repito algumas vezes ao longo do processo, porque no início, qual é o foco dos caras? É fazer ponto. É tentar juntar os 3 ali e ponto, 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 ponto. E eles percebem que não sai ponto. E por que não sai ponto? Porque você não vai conseguir manter a posse de bola em um quadrado só porque você deseja. Não é assim que funciona no futebol. Você tem um adversário. Então, o que eu faço eles perceberem, por exemplo, nessa situação? E aí, por que não tem os feedbacks já prontos? Porque cada ação de um atleta ela vai exigir um feedback diferente. Algumas coisas eu já vou chegar pronta. Por exemplo, isso na verdade é um feed forward, né? Que é eu saber que eles vão errar tentando manter a posse forçadamente, mesmo com a defesa adversária equilibrada. Então eu já tenho ali um feed forward para passar. Qual é a diferença, né? Você dá uma dica trazendo para que eles cheguem a uma solução. O feedback eu falo sobre algo que aconteceu. E aí, por si só, resolve um pouco. Eu dar uma dica além do que está acontecendo, para que não venha acontecer mais, já muda. E aí isso vai acontecendo naturalmente. Então, assim, por isso que eu não costumo chegar com as coisas prontas. Eu imagino que você saiba, até por ter me convidado, né? Os treinos, em geral, das comissões técnicas que eu trabalho são muito montados por mim, né? Eu chego no treinador, pergunto um pouquinho, você vai querer fazer alguma coisa especial essa semana, algum trabalho? Aí se ele fala assim, eu quero fazer tal trabalho, beleza. Eu vou e encaixo no dia da semana que eu acho mais adequado e a gente vai. Mas assim, com o Toninho Andrade, por exemplo, a gente já está no nosso
quinto trabalho juntos, né? Porque a gente fez Madureira, Cabo Frense, Madureira, Cabo Frense e agora Portuguesa. Isso em 2 anos e meio, quase 3 anos. Basicamente, ele nem falava nada mais. Eu montava o treino e mandava, o treino de amanhã. Ele já olhava, sim, aí ele já sabia que uma parte inicial normalmente seria comigo, a outra parte ele comandava. Eu já montava o treino para esse formato, né? Para eu dar a primeira parte do treino e ele dar a segunda parte do treino. sim. Então já acontecia muito naturalmente. Com a Tirson também, que trabalhei um tempo, mesma coisa. Com o Estevan Soares, a mesma coisa. Então, assim, eu vou tendo muito essa liberdade e até por isso muita gente fala, né? Pô, por que você não vira logo o treinador, não vai ser o treinador? Porque eu falei isso esses dias, com um atleta, inclusive, de alto nível, que é o Elias, um centroavante, jogou no Botafogo um tempo, jogou na China há bastante tempo. A gente trabalhou junto no Madureira e ele falou, pô, professor, por que você não se torna logo treinador? Eu falei, pô, você está vendo a liberdade que eu tenho para trabalhar? Eu falei, então, assim, eu vejo na equipe minhas ideias de jogo também. Sim. E com o tempo, junto com o treinador, Marcos, isso é muito natural. Acho que todo mundo que está aqui, que já trabalha no futebol, que vem a trabalhar, vai perceber isso. Você tem as suas ideias de jogo, você começa a trabalhar com outra pessoa, seja como teu auxiliar técnico ou como seu treinador. Essas ideias elas acabam se unindo e você gera uma nova ideia de jogo. Então hoje Sim. eu tenho uma construção de jogo minha que ela passou pelo período que eu trabalhei com o Antônio Carlos Roy, pelo período que eu trabalhei com a Tirson, pelo período que eu trabalhei com o Estevan Soares, com o Marcelo Salles e agora com o Toninho Andrade, que foram treinadores que eu acabei passando mais tempo de trabalho juntos. Então, coisas que eu pensava no início, eu mudei um pouquinho, já penso um pouco diferente. Outras coisas, eu reforcei a minha ideia de perceber, pô, acho que desse jeito realmente fica melhor. E outras coisas surgiram como ideias novas. E eu não tenho dúvida que a minha influência para esses treinadores também. Vou te dar um exemplo na questão de marcação em bola parada. O Toninho Andrade fazia uma marcação mista. E ele deixou para mim a bola parada a 100% já no nosso primeiro trabalho, que foi no Madureira. E a gente fez Aham. muito gol de bola parada. Eu acho que a gente fez, em 12 jogos de estadual, a gente fez 5 ou 6 gols de bola parada. Ou seja, basicamente um gol a cada 2 jogos. É um número muito considerável. Sim. E praticamente não, a gente não tomou gol de bola parada. A gente tomou um gol, que foi um gol contra, porque a gente Aham. estava muito forte na bola parada. Que foi uma infelicidade do Catatal, atacante, que depois foi do Madureira para o Vasco. Num cruzamento, o nosso goleiro saiu socando a bola e o Catatal estava no alto ainda e a bola bate nas costas do Batendo Catatal e ele nele. vai pro gol. Então, tipo assim, o Catatal ficou vendido na história. O gol contra É. acabou indo para a súmula sendo dele, mas ele não fez Sim. nada, né, para fazer esse gol contra. Então, mas nesse aspecto, por exemplo, eu sei que tive essa influência na mudança de ideia do treinador, como em outros aspectos, todos os treinadores que eu trabalhei trazem também uma influência para mim, né? E inclusive para o treino. Inclusive montagem de treino. Tem um treino hoje que eu chamo de treino dos cones, que é um treino titularíssimo meu, que ele começou com uma ideia do Marcelo Salles. Deu uma travada aqui, Denis. Vai cair de novo, provavelmente. Aí, ó. Vamos recomeçar aqui de novo. Vou chamar o Denis aqui. Aí, foi. Tava falando do treino do cone. Cara, até mudei a conexão aqui, porque eu não sei porque o problema deve ser meu, né? De ter caído 2 vezes, aí fiz uma Pode mudança. ser, Bom, não eu sei. estava falando sobre o treino envolvendo uma Dos cones. influência do Marcelo Salles, eu acho que foi isso. É esse mesmo, esse mesmo. Então, ele fez um treino uma vez que eu olhei e falei assim, pô,
esse treino é interessante, mas ele pode ficar melhor. E aí eu adaptei o treino à minha ideia e à minha realidade. E hoje esse treino é tipo ultra titular. É impossível estar num clube e esse treino não acontecer. Então, assim, eu já chego num clube falando, eu preciso de 18 cones. Porque é um treino que envolve 18, um número exato de 18 cones. Então, assim, se eu não tiver os 18 cones, eu já me agonio, porque é um treino que eu acho hoje tenho como fundamental, importantíssimo, que é um objetivo que tem tudo a ver com a minha ideia de jogo. E agora, surgiu de uma influência de um outro treinador. Eu costumo falar muito sobre isso, né? Tipo, não copie treinos, crie. Agora, quando você observar um treino, que você perceba que esse treino pode sofrer alguma alteração e ser interessante para você, não tem problema nenhum, você faz os ajustes que tiver que fazer e aí você vai entrar com o que é mais importante ainda, que são as suas intervenções em relação ao treino, e ele passa a ser um treino seu. É isso. Sim. Não adianta eu fazer os treinos do Guardiola que meu time não vai jogar como o time do Guardiola. Sim, é você pegar o treino como inspiração e adaptar ao seu contexto, né? Porque o contexto é diferente, o jogador é diferente, a sua ideia pode ser diferente, intervenção é diferente e tudo isso muda. Você entrou aí dentro do aspecto aí de bola parada, até ia te perguntar também sobre isso. Eu vi lá nos treinos, acho que foi quarta-feira, né? Que você, aquele treino lá da primeira semana, se eu não me engano, quarta-feira você treinou bola parada, não foi? Pô, não vou lembrar de cabeça, cara. Eu realmente não vou lembrar de cabeça. Mas se você está dizendo, eu imagino que sim. Eu acho que era quarta-feira. Aí na minha visão, né, O obviamente jogo era sábado ou o jogo era domingo? Você lembra? Não lembro. Não lembro. Cara, porque se foi jogo de domingo, eu acho que é mais fácil o treino de bola parada ter sido na quinta. Tá, ou na quinta ou na sexta, do que na quarta. Na verdade, eu acho muito difícil ter sido na quarta se o jogo foi domingo. Se foi quarta, não, o jogo foi foi domingo. quinta, Foi acho que foi quinta. Acho que foi quinta, acho que eu tô com foi quinta, isso, foi quinta. Eu vejo muitas pessoas falando, principalmente, né, por causa da influência pela periodização tática, né, que tem que muita gente fala. Muita gente, eu sei que os dias das semanas eles têm influência, que na minha visão tem influência dentro da hora de montar, né, os espaços, montar o treino, etc. Por que que você põe o treino, por exemplo, já vi gente falando que é melhor o treino de bola parada na sexta-feira, por exemplo, já vi gente falando na quarta-feira, colocando na quarta-feira. Por que que você, se é um jogo domingo, prefere colocar na quinta-feira? Bom, vamos lá. A gente tem que pensar, vamos pensar aqui numa semana cheia, né, que foi o que aconteceu nesse dia. Então a gente jogou domingo e ia jogar só no próximo domingo, por exemplo. Então segunda-feira folga, terça recupera ainda, beleza, vamos lá. É muito comum no Brasil ainda, não sei como funciona no exterior, assim, de verdade, em outras culturas, mas aqui ainda é muito comum você treinar a bola parada na véspera do jogo. Ou seja, vai jogar domingo, treina a bola parada no sábado. Se eu tenho a semana cheia para trabalhar, eu não faço isso. Não treino na véspera. Só treino na véspera a bola parada em último caso. Então, assim, explicar por que daquele dia exato é uma situação bem complexa que envolve muito mais coisa. Mas eu vou explicar por que não na véspera do jogo. Isso surgiu de uma conversa minha com o nosso preparador físico, que é o Fabiano. Acho que estava na live aqui também, não sei se ainda está. O Fabiano é meu colega de faculdade, a gente se conhece há coisa de mais de 20 anos, literalmente. Mas a gente só veio trabalhar junto em 2020. Até porque ele ficou muito tempo fora, ficou muito tempo no Catar. E aí, uma vez, ele levantou uma questão para mim, e eu não tenho nenhum problema nunca em mudar meus conceitos se eu entendo que o que a pessoa está me falando vai ser melhor. Não tenho nenhum problema, pode ter certeza disso. Como não tenho problema nenhum em admitir quando estou errado. Então, isso para mim é uma grande virtude, inclusive. Se eu tiver que mudar, eu mudo, não tem erro. A não ser, agora, se eu tiver a minha convicção, você vai ter que me convencer de que aquilo é melhor. E ele não precisou nem fazer muito esforço. Porque o que ele falou para mim, você se preocupa muito com desgaste cognitivo, com fadiga mental, e realmente me preocupo demais com isso. Com as questões relacionadas a cognitivo, você deve acompanhar por postagens minhas, tem muita coisa falando sobre fadiga mental, sobre tomada de decisão,
sobre funções executivas. Até bom que entrou agora, o João Anderson entrou na live e ele vai confirmar que o que eu estou falando é verdade em relação a treino. E assim, eu sou um cara muito chato com bola parada. Muito chato. Então, assim, eu sou muito chato no sentido de ser muito exigente. Eu acabei de ver um vídeo agora, inclusive, do Future sobre o Independente, eu acho, que está hoje com a bola parada mais forte da América do Sul. O Estudiantes dos Elites. Do Estudiantes, isso. Vídeo muito bom, inclusive. Então, assim, para chegar naquele ponto, exige muito treinamento. E muito treinamento exige muita concentração. Ninguém vai ficar bom na bola parada se treinar de qualquer jeito. Não adianta. Para você ficar muito bom na bola parada, você precisa treinar muito concentrado e jogar muito concentrado. Quando falam assim, você acha que é melhor marcação por zona individual ou mista? Eu, por opção, gosto muito da marcação por zona. A individual eu não suporto. Não suporto. Zona ou mista são as que eu uso. Beleza? A minha preferência, zona. Outra coisa muito boa. Emerson está aqui também na live e o João Anderson. No Madureira, com o Emerson, que era um dos atacantes, eu fazia marcação por zona. Porque a gente tinha um time muito forte de bola aérea, com o Marcelo Alves, que depois também foi para o Vasco, com o Catatal, que eu já citei, com o próprio Emerson, com o Edmário. Então, o nosso time era um time muito forte de bola aérea quando estabilizado por zona. Estabelecido por zona. Já na Cabo Friense, com o João Anderson, que é um zagueiro enorme, o João Anderson deve ter 1,96 m, 1,97 m. Os outros jogadores não eram jogadores de tão bom tempo de bola na marcação por zona. Então eu tinha o João Anderson e o Vidal, que eram os dois zagueiros. Os outros sofriam um pouquinho. Eu mudei para mista. Então, em função da característica do jogador. Só que, para ficar bom de um jeito ou de outro, você tem que ter um nível de concentração muito alto. Um abraço para você também, Carioca, aí em Portugal, né, fazendo um gol por aí. Então, assim, um nível de concentração muito alto, uma exigência de treino muito alta. E aí a gente traz para a metodologia de treino. Um dia antes do jogo, tudo que eu não quero é trazer estresse mental para os meus jogadores. Então, se eu colocar eles debaixo de sol, calor, ansiedade do jogo de amanhã, e eu ficar ali, bola parada, bola parada, bola parada, e cria jogada ensaiada, e bola parada defensiva, porque quando eu boto treino de bola parada, você pode acreditar que é treino mesmo, assim, tipo, 1 hora ali de bola parada, defendendo e atacando, criando um monte de jogada. Teve mais uma vez citando o Emerson, que foi o gol mais bonito que eu já participei assim na vida de escanteio, que foi uma jogada que o Luciano Naninho dava o passe para o Emerson, que tinha que ajeitar para o Marlon. O Marlon que está agora no América Mineiro, o lateral esquerdo. E tudo saiu no tempo certo, a bola saiu no Emerson. O Emerson aí usou a criatividade e a qualidade dele, deu um passe de letra para o Marlon, que chegou chutando a bola no ângulo. Ou seja, não tinha como ser mais perfeito. E isso a gente treinou um dia antes. E por que a gente treinou um dia antes? Porque a gente teve jogo no meio da semana. E aí você soma isso o seguinte: eu tinha identificado uma deficiência no Macaé, na marcação do rebote. E eu pensei, se a gente conseguir fazer uma bola chegar rolada ali, com qualidade, alguém vai conseguir chegar finalizando. Então a gente só treinou um dia antes, porque teve o treino no meio da semana, e porque tinha essa debilidade na organização defensiva do Macaé que eu queria explorar. Deu certo? Vai dar certo sempre? Claro que não. Ali deu certo, foi gol. O mais bonito que eu vi na minha vida. Nunca vi um gol tão bonito de escanteio, de verdade, assim, em 3 toques. Foi um passe rasteiro, um passe de letra, uma finalização no ângulo. Foi um negócio impressionante. Então, o porquê, né, da gente não treinar um dia antes sempre? Porque a exigência é muito alta. Então você vai causar um desgaste cognitivo muito alto nos atletas. E é tudo que eu não quero. Eu quero que um dia antes do jogo, cognitivamente, eles sejam muito pouco exigidos. Então é um detalhe ou outro que vai trabalhar. E aí, quais são as alternativas que eu tenho utilizado, né? Se eu faço uma atividade, se a gente estiver treinando em campo grande, né, campo maior, e as atividades tiverem um intervalo, tipo estímulo de 7 minutos, e aí um intervalo de 3 minutos. Deu estímulo de 7, bola parada e intervalo. Ou estímulo de 10, de 12, depende, tanto faz.
Mas eu acho que nesse dia de treino devia ser por aí, um estímulo de 12 minutos, 15, por aí. Tipo, estímulo de 12 minutos, aconteceu o treino, 12 minutos o treino acontecendo, pum, apitou, acabou os 12 minutos, vamos beber água. Não, vamos primeiro para a bola parada. Bola parada e faz ali, e repete quantas vezes forem necessárias, até eu achar que está de bom tamanho, pum, água. Voltou, mais um estímulo de 12, volta. Bola parada de novo, repetindo outras ações ou a mesma ação se achar que precisa. Por quê? Porque nesse dia vai ser o dia que naturalmente vai ser um dia de maior esforço cognitivo. É o dia mais longe do último jogo e mais longe do próximo jogo. É o dia ali do meio termo. E aí sim. a gente aproveita esse dia para gerar um maior desgaste cognitivo possível. Quando eu falo possível, não é assim, eu quero gerar esse desgaste, não. Mas se for uma situação necessária, é o dia que a gente vai realmente gerar o maior desgaste e a partir dali a gente vai caindo com esse desgaste cognitivo cada vez mais, desgastando menos para que eles cheguem plenamente recuperados para o jogo. Mas isso é um papo muito mais de metodologia de treino, né, do que de construção de exercício. Mas eu te entendo porque eu imaginei que fosse uma dúvida sua e acaba que deve ser uma dúvida de muita gente, do porquê das coisas acontecerem assim. Né? Eu costumo dizer, cara, assim, em comissão técnica que eu trabalho, nada vai acontecer por acaso. Tipo, não vou chegar lá de repente, hoje vamos fazer isso aqui. Por quê? Porque eu resolvi agora. Não, não vai ser assim. Tipo, tem um planejamento, tem um motivo, tem uma razão de ser. Tem algo por trás que me faz acreditar que aquela vai ser a melhor forma de trabalhar. Não tenho nenhum problema com quem tem formas de trabalhar diferente, nenhum problema. Então espero também que respeitem a minha forma de trabalhar. Mas ultimamente os resultados têm sido muito bons, né? Inclusive no último trabalho. Afinal de contas, o time joga amanhã a terceira fase da Copa do Brasil contra o Corinthians em função do trabalho que vinha sendo realizado. Sim, sim, concordo. Até faz sentido daí que você falou, mesmo fugindo, né, da montagem de treino, fugiu um pouco, mas na hora que eu vi lá, surgiu uma dúvida, daí eu já aproveitei para perguntar. Só para eu não esquecer a pergunta aqui, só fazer uma pergunta do Thiago, que ele perguntou qual que é a diferença da montagem de um treino voltado apenas para o desenvolvimento sem competição para clube? Como assim? Se não tiver uma competição... Se não tiver em competição, qual que é a diferença de um treino, da montagem do treino para um time que não está disputando competição? Bom, eu não tenho, na verdade, essa experiência, né? Porque eu nunca trabalhei num clube sem que o clube tivesse uma competição à vista em algum momento. Já participei de pré-temporadas longas, inclusive. Teve uma nossa no Nova Iguaçu que foi gigante, foram 2 meses e meio de pré-temporada, então eram treinos para construir uma ideia de jogo. Então eu não sei se o que ele está se referindo é para um clube que mantenha uma equipe treinando e não dispute nada, porque eu sei que existem, né, principalmente projetos, na verdade, não digo nem clubes de futebol profissional. Se eu não me engano, o dele é um projeto que é para enviar jogadores para fora, se eu não me engano, é isso. Então, imaginei. Então, qual é a grande situação? O meu planejamento, ele não é simplesmente o planejamento da competição. O meu planejamento ele é jogo a jogo. É dia a dia, jogo a jogo. Por isso que cada dia eu envio treino para os atletas e para a comissão técnica. Então, assim, o foco daquele treino é o próximo jogo. Então, o que a gente costuma fazer? Terminar todas as semanas, mesmo numa pré-temporada longa como essa, tentar terminar todas as semanas com o jogo treino. Que é diferente de amistoso, né? É você convidar uma equipe e fazer um jogo treino. Aí você convida equipes desde seus adversários diretos mesmo na competição, até equipes que disputam outras competições. A gente agora, para a Série D, por exemplo, a gente fez o jogo treino com a América, que está jogando a segunda divisão do Rio, estava se preparando para a segunda divisão do Rio, e a gente se preparando para a Copa do Brasil e Série D. E foi um jogo treino muito bom. Ao mesmo tempo, fizemos um jogo treino com o Fluminense. Então, a nossa ideia é sempre terminar a semana com o jogo. Então, numa situação dessa, seja projeto, seja o que for, eu acho que o foco dele deve ser treinar, assim, eu acho que deve ser o foco dele, não, né?
O meu foco seria, se ele quiser pensar que nem eu, tudo bem, mas o meu foco seria treinar para terminar a semana com o jogo. Ah, não consegui nenhum jogo treino. Beleza, vou terminar a semana com o coletivo, literalmente. 11 contra 11, cada um, 11 de cada lado, vamos jogar e vamos embora. E aproveitar para ser treino, dando feedbacks dentro desse coletivo. Porque eu naturalmente, dentro do planejamento competitivo, a gente não faz coletivo, né? Assim, a gente faz treino de 11 contra 11, muito treino de 11 contra 11, muito treino em Campo Grande, mas sempre com detalhes, sempre buscando propensões. Não é tipo assim, 11 contra 11 e joguem. Pô, e eu sei que muita gente, isso é o que me incomoda, e o motivo da minha postagem hoje teve a ver com isso, que acha que... Eu citei o Elias acabou de entrar. Elias, meu centroavante. Elias acabou de entrar na live. E eu sei que tem gente que faz tipo assim, eu vou dar treino em campo reduzido. Beleza, vou dar treino em campo reduzido. Tá, pra quê? Com qual objetivo? Tem que estar muito claro. Tem gente que faz assim, não, hoje eu vou fazer um treino em campo reduzido, 7 contra 7. Vai lá e joga. Aí jogam lá 7 contra 7. Tá, mas e aí? Tô treinando o quê? O que a gente está buscando? Então, do 3 contra 3, o mínimo que eu faço num campo reduzido com gols é 3 contra 3. Mas tem trabalhos que eu faço que envolvem 2 contra 2, 2 contra 1, e muita coisa, muito trabalho assim, de nível de intensidade física lá em cima. Todos têm um porquê. Seja do 2 contra 2, do 3 contra 3 até o 11 contra 11. Então, nunca faço durante a semana um 11 contra 11 do tipo, vamos lá, pessoal, 11 contra 11, vamos jogar. Não, comigo não funciona nesse formato. Mas tem muito 11 contra 11. E, nessa semana que você teve acesso, tem vários 11 contra 11 ali, no mínimo 2. 3 dias de treino positivo, no mínimo 2 e cheio de detalhes, né? Tudo descrito ali para os jogadores. Teve um 11 para acho que os conezinhos lá no final também, que não era o campo todo, era um pouquinho menor, acho, se eu não me engano. Tinha uns cones no final, se eu não me engano. Também uso 11 contra 11. Na verdade, o 11 contra 11 com o campo todo é muito raro. Normalmente, eu tenho até as medidas em mente, dependendo do dia da semana, vai variar de 11 contra 11 em 70 metros de comprimento, largura toda, até 90 metros de comprimento, largura toda. Normalmente não chega a 90, 88, por aí. E quando eu falo esses números, eu estou sendo bem exato, tá? Porque é medido na trena. Então, assim, são 75 metros medidos na trena. Vamos medir aqui, 75 metros de comprimento, largura toda do campo. Então, a gente mede... Agora, por que 75 metros? Aí que tá. Por quê, né? Eu já ia. Eu já ia até adentrar nisso, porque para mim é uma das variáveis que, tipo assim, é uma das mais importantes na hora de você montar um treino. Você saber o espaço que você vai colocar. Você não coloca o espaço e ficar. Por exemplo, dá para você fazer. Você talvez não adquira ou não atinja o objetivo que você quer, né? Tanto fisicamente, tanto mentalmente, tanto objetivo taticamente também. Que você quer da equipe. Daí, como fazer do porquê... a famosa área de jogo. Isso. Você perguntou o quê? Como fazer o quê? Como que a gente define esse espaço, dependendo do treino? Como que a gente pode definir? Só simulando um exercício, não sei. Como que pode definir? Então, eu tenho algumas medidas assim... claras na minha mente. Né? Vou te dar um exemplo aqui básico. Vamos fazer um trabalho de 4 contra 4, por exemplo. Seja para manter posse de bola ou seja com gol. E aí a medida vai ser 40 metros de comprimento, 26 metros de largura. Isso é um exemplo. Aí tem gente que fala assim, pô, por que 40 por 26 e não 40 por 25? É matemática básica, é geometria. Se você multiplicar 40 por 25 e 40 por 26... você vai perceber que no 40 por 26, você tem 40 metros quadrados a mais de área. Isso não faz diferença no trabalho? Para mim faz muita. E quanto maior essa diferença, mais ainda. Então pensa, vou fazer 70 metros de comprimento e 65 de largura do campo. Beleza, não, vou botar 75 metros de comprimento.
pô, você vai ter mais de 300 metros quadrados de área a mais com esses 5 metrinhos. Então, Sim. assim, faz muita diferença. E como você percebe quais são as melhores medidas? Existem alguns parâmetros, né? Uma vez o Marcelinho Salazar, ele passou um documento com isso, que é diferente do que eu uso, mas que tinha algumas medidas assim relacionadas. Você tem também o próprio Futsat do Jael Teudo. O Futsat você tem no livro dele, junto com Júlio Garganta e José Guilherme, para um futebol jogado com ideias. Você tem ali uma página que passa as medidas do Futsat do 3 contra 3 ao 11 contra 11, e aí você tem o 3 contra 3 menor possível, o 3 contra 3 tamanho normal, entre aspas, e o 3 contra 3 maior possível. Então, só de você ter isso na mão, você consegue mudar muita coisa em termos de manipulação de regra. Tipo, se eu quero uma posse de bola um pouco mais apertada no comprimento, um pouquinho mais larga, com um pouquinho mais de amplitude, eu posso usar, por exemplo, o menor comprimento para aquele determinado número de jogadores e a maior largura. E é uma forma de eu explorar que o meu time lateralize mais a bola do que faça um jogo mais vertical. Então, assim, a área de jogo que eu vou definir, ela vai ser determinante também para a forma como eu pretendo jogar. Ah, entendi. Eu até tenho, até tá na hora que você falou futebol de jogar de ideia, o livro tá até aqui do lado, aqui já tá até vendo. Já que você falou sobre manipulação de regras, deixa eu só te perguntar uma coisa de manipulação, que também é uma das variáveis, obviamente, do treino. Mas você, dentro do treino, a parte, por exemplo, do impedimento, quando você tira essa regra, porque às vezes foge da lógica do jogo. Você gosta, vou falar especificamente do impedimento, mas às vezes fugir da lógica do jogo nas suas regras, você às vezes adquire ou não? Ou você busca regras que fazem ter uma propensão, obviamente, àquilo que você quer, mas que não fujam da lógica do jogo. Então, cara, depende do objetivo final. Eu uso 4 formatos de impedimento. Impedimento normal, tipo, tá impedido, beleza. O impedimento, que aí normalmente é quando tem um número menor de jogadores envolvidos. Que o impedimento é com passes partindo só do campo de defesa. E aí, por que isso? O que eu busco com isso? Aí eu pergunto aos atletas. Essa é a situação, eu faço isso o tempo todo. Por que só tem impedimento quando a bola parte do campo de defesa? Você tem alguma ideia, Marcos, por exemplo? O que você acha? Você consegue imaginar um motivo para isso? Eu acho que porque se for partindo do campo de defesa é como se fosse a metade da linha, então passando a linha do impedimento, passando o meio, é como se fosse um meio campo ali, seria impedimento. Aí, não, isso é o que acontece. Mas qual o objetivo para a equipe em termos de jogo? O que eu quero? Se eu não tenho impedimento nenhum, o meu time não vai pressionar lá em cima. A linha de defesa não vai subir junto. Por quê? Porque pode ter um atacante nas costas e está impedido. Então, ao dizer que vai ter impedimento só com passe partindo no campo de defesa para um número pequeno de jogadores no enfrentamento, eu favoreço o princípio da unidade defensiva. Que é o quê? Você andar com todo mundo junto para defender. Então, pressiona todo mundo. Por quê? Porque tem impedimento. Sem impedimento, tu não pode pressionar junto, senão você vai tomar uma bola nas costas com alguém que ficou lá. E aí, por que quando passa do meio, nesse trabalho eu tiro o impedimento? Porque eu quero exatamente o oposto, a unidade defensiva lá atrás. Eu quero que todo mundo baixe o bloco para defender o gol, sabendo que não vai ter impedimento. Então todo mundo tem que descer junto também. E porque nesses casos, se você tem um 4 contra 4, um 5 contra 5, é muito difícil a atividade andar com impedimento. Então, isso foi estratégia que eu criei e funciona. Então, esse é um formato, né, como eu disse, que é o impedimento com passes partindo só do campo de defesa, o impedimento normal, e tem também um impedimento que eu faço, que é assim, quando já está mais próximo dos alvos, aí normalmente quando não tem gol, é quando tem alvo, tipo mini gol ou cone, próximo dos alvos não tem impedimento se o time já tiver com a posse de bola ali no ataque. Então tu está sustentando a posse ali em cima um tempo, consegue achar um passe
e o cara derruba um alvo. Ele não vai estar impedido. Então, mas numa situação normal de jogo ali vai ter impedimento. Então, esses são os que eu chamo de impedimento adaptados, né? E tem atividades também, 3 contra 3, por exemplo, que aí não usa impedimento de nenhum formato. Cara, tem tanta coisa que dá para fazer, né? A manipulação de regras ela é tão rica. Eu escrevi um texto sobre isso uma vez pro futebol interativo, que se refere ao tema aqui, né? Como criar exercício, manipular regras. Então, assim, a manipulação de regras, cara, vai ser fundamental para você desenvolver a sua forma de jogar. Sim, sim, entendi. Aqui, deixa eu só fazer uma pergunta aqui que perguntaram. Da carreira que eu vou perguntar depois, de quem está aqui que perguntou. Mas tem uma pergunta que fala aqui, de onde que vêm as suas ideias? Eu perguntando. Bom, botei nos stories hoje algo que dá muito caminho, né? Que é estude todo dia. Tá lá nos meus stories, quem quiser ver. Todo dia. Ler livro, ver jogo, ver vídeos de pessoas de nível de conhecimento bom de futebol. Como eu falei do Future, do Future, eu acho que é muito bom ali, tem muitas ideias boas, não concordo com tudo, obviamente, mas tem muitas coisas boas ali, e aí as ideias vão surgindo. E outra, tem ideias, isso é doideira. Eu tenho ideia dormindo às vezes, cara. Eu já sonhei com treino e, tipo, acordar e falar, caraca, esse treino funciona. E no dia seguinte dá o treino. Já aconteceu. E é mais um que virou titular. Tipo assim, pensei no treino, sonhei que estava acontecendo um treino, eu falei, caraca, eu sonhei com isso, cara, isso dá para fazer. E aí já bota num papel para não esquecer, porque pode esquecer, já aconteceu muito também, de eu pensar num treino. Vou te dar um exemplo. Quando eu estou dando aula em cursos de treinador, ou nos próprios cursos do futebol interativo que eu dou aula, ou na pós-graduação também que eu dou aula, às vezes alguém faz alguma pergunta assim, pô, professor, e se eu quiser um treino... Vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, só para ter uma ideia. Para uma pressão pós-perda, quando eu perco a bola na lateral do campo, o que eu faço? E aí me vem um treino na cabeça na hora, depois eu esqueço. Porque tem mais a ver com a ideia do cara do que minha. Então, assim, estou falando de uma coisa assim, um exemplo, né? Mas pode ser outra coisa. Então, assim, os treinos surgem na minha cabeça muito naturalmente, cara, muito naturalmente. Por exemplo, eu vi, aconteceu agora. Foi nosso jogo contra o Resende, eu acho. Acho que foi o jogo contra o Resende, segundo jogo contra o Resende da semifinal da Taça Rio. E eu senti muito uma dificuldade da equipe em determinado comportamento. No dia seguinte eu estava com um treino montado para aquilo. Porque eu pensei, pô, precisa corrigir isso. Esse não é um treino titular, esse é um treino contextualizado para aquela determinada situação. É o chamado treino específico, né, com E maiúsculo. Né? Falei sobre isso hoje com o Rodrigo Yuri, inclusive, que eu acho que está na live com a gente também. Hoje ele me mandou vários áudios de uma conversa que a gente estava tendo. O Rodrigo hoje está jogando no Santa Cruz. E aí até falei sobre isso com ele hoje. Então, esse treino foi um treino específico, com E maiúsculo, para corrigir um determinado problema da nossa equipe. E que eu penso, depois a gente jogou contra o Corinthians, do que eu vi do jogo contra o Corinthians, funcionou. Ajudou muito na correção. Que foi uma situação da gente perceber, e aí tem lá no trabalho que você recebeu, tem também uma distância entre linhas do último defensor para o último atacante, distância lateral, distância vertical, pressionar em que momento, quem dá o comando de pressão. Então, assim, coisa muito específica mesmo para a ideia de jogo, e eu acho que realmente funcionou muito bem depois que a gente conseguiu corrigir. Não foi com um treino só, a gente repetiu algumas vezes. Tem muita gente que fala assim, eu não... treinador tal não repete treino. Até que ponto isso é uma virtude, né? Porque eu sou muito... Como eu falei sobre esse treino dos quadrados, nunca aconteceu de, na primeira vez que eu passei esse treino, o treino fluir com naturalidade. Agora, na terceira, quarta, quinta vez que faz,
pô, é brincadeira. Dá gosto de ver quando você tem um time de qualidade, num campo de qualidade, os caras tocando. Até porque aí são alguns comandos que eu dou muito em qualquer situação, né? Que é dá ritmo, dá ritmo, dá ritmo. Passe muito Aham. firme. Faz a bola fazer barulho. Tem que bater na bola e fazer barulho. Chapando a bola com força. E aí você só consegue isso depois deles se adaptarem às regras, depois deles entenderem bem a atividade, o objetivo da atividade, de que forma essa atividade vai influenciar nele enquanto indivíduo e dentro do coletivo. E aí Sim, a coisa vai acontecendo muito naturalmente. Aí o que acontece depois disso? Aí você muda. Aí você incrementa alguma coisa ou tira alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, que é desse tamaninho, simplesinho. Lembra a medida que eu falei desse trabalho? 4 quadrados sim. de 18 metros. Sim. Aham. Uma mudança simples. Traz de 18 para 15 metros. Mantém o mesmo número de atletas. O que vai acontecer? A pressão na bola vai ser muito mais forte. Ou seja, a dificuldade de você sustentar a posse, de conseguir gerar desequilíbrio no adversário vai ser muito maior. Você aumenta a complexidade do trabalho com uma mudança. Ou Sim. uma outra mudança, acrescenta um jogador. Em vez de jogar com 6, joga com 7. Aumenta a complexidade. Então, assim, aí você já parte para um outro princípio, né, que é a progressão complexa. Então, você vai se utilizando dos princípios, se utilizando dos feedbacks, se utilizando do que você está vendo, das suas ideias de jogo, da construção do treino, para ir moldando a equipe como um todo. Sim. Se eu te perguntar, do princípio da progressão complexa, eu não sei se você utiliza sempre do menos para o mais, é isso? Só para Não, ou não? Não não. utiliza? Por que que você não utiliza sempre do menos para o mais? Então, 2020 a gente teve, assim, uma febre de lives, né? Em 2020 eu fui Sim. convidado para participar de várias, achei isso inclusive muito bom, que eu não imaginava que tinha isso assim das pessoas quererem me ouvir e tal, achei legal. E teve o contrário, de eu chamar algumas pessoas para conversar. E uma das pessoas que eu chamei para conversar sobre o tema foi o Nuno Amieiro. O Nuno é meu Ah, amigo há muito tempo. A gente nunca teve junto, pessoalmente, mas a gente se fala por rede social há muito tempo. Porque a gente nunca teve junto. Porque o Nuno mora em Portugal, eu moro no Brasil e a gente ainda não teve tempo de se encontrar, né? Deu ir em Portugal encontrar ele, ele vir aqui, mas a gente se falou há muito tempo. E o Nuno chegou ao ponto de criar um Instagram só para fazer uma live com a gente sobre o tema, para você ter eu uma lembro, eu noção. lembro dele. Eu Lembra lembro. disso? E assim, o Nuno é um dos caras que tem o maior conhecimento do planeta, literalmente, sobre esse assunto, né? Eu não tô exagerando, não estou exagerando. O Nuno é, no mínimo, top 5 do planeta sobre o tema. Tipo assim, no mundo não tem 5 que Uhum. saibam mais do que ele sobre isso. E aí, nas conversas com ele, pô, você imagina, eu estudo a metodologia há bastante tempo, desde Sim. 2013. O cara estuda a vida e bebe da fonte, tá ali o tempo todo, com o criador e tudo mais. Então, assim, muitas coisas que eu fui conversando com ele, tanto pessoal fora da live quanto na live, foram inclusive me fazendo ter mais sentido. E sobre o princípio das propensões, ele me falou uma coisa que eu achei muito óbvia. Ele, Denis, não dá para você ir sempre do menos para o mais, que chega uma hora que não tem mais o mais. Qual vai ser o mais a partir de certo momento? Então, assim, você pode ir do menos para o mais, depois um pouquinho acima do menos, é um pouco acima daquele mais, e você ir alternando esses estímulos. E outra, no próprio princípio das propensões, né, nesse caso da manipulação de regras, eu te citei aqui Aham. duas situações que fazem mudar a Totalmente. complexidade e que eu não sei te dizer qual vai ser mais complexo. Por quê? Porque eu acho que vai depender da individualidade biológica. Eu acho que vai Sim. depender de cada um. Então, assim, eu manter as medidas e acrescentar um jogador, eu manter os jogadores e reduzir um pouco as medidas, nas duas situações eu estou aumentando a complexidade do trabalho. Porque eu pretendo. E vou dizer uma terceira: aumentar o tempo, aumentar o estímulo, a duração do estímulo. Também é uma forma de você aumentar essa progressão complexa, porque você, com mais tempo, tendo mais interações e mais adversidades, maior a complexidade.
Isso aí tem aquela coisa, futebol não tem certo e errado. Não, tem coisas que não tem jeito. Isso é assim e pronto. Um jogo de futebol, se tivesse só um tempo, fossem 45 minutos, ele seria menos complexo do que um jogo de 90. Isso é óbvio. Sim. Porque a complexidade envolve o número de interações, envolve o tempo que você vai permanecer concentrado e agir com essas interações e a qualidade das interações. Complexidade é tudo isso, né? Muita gente associa complexo a difícil e simples a fácil. Sim. E não é assim. Eu costumo dar um exemplo quando estou dando aula presencial, que é o seguinte. Para nós, assim, que jogamos minimamente, né, eu cheguei a jogar futsal até num nível maior do que campo, né? Campo eu nunca consegui me adaptar bem. Futsal eu joguei num nívelzinho razoável. Então, assim, para mim é muito mais fácil jogar uma partida de futebol do que correr uma maratona. Para mim, não tenho dúvida, muito mais fácil. Agora, até para mim, é muito mais complexo jogar uma partida de futebol do que correr uma maratona. Por quê? Uhum. Porque a complexidade ela vai envolver exatamente essa teia de interações. Na maratona, qual é a complexidade da maratona? Eu aguentar correr 42 quilômetros Sim. e ponto, acabou. Ninguém vai segurar minha camisa, vai me dar um carrinho, não tem uma bola para me atrapalhar. Eu só tenho que sair do ponto A ao ponto B, 42 quilômetros, que é difícil pra caramba, mas não é complexo. Sim. É muito Sim. pouco complexo comparado a esportes coletivos. Agora, no futebol, eu tenho interação. Eu, bola, 10 companheiros, 11 adversários. Pronto. Por si só, já é infinitamente mais complexo do que um desporto individual. Mas, para mim, muito mais fácil. Muito mais fácil jogar bola do que eu correr 42 quilômetros. Então, assim, as pessoas têm que ter a Sim. percepção de que quando a gente fala em complexidade dentro do treino, a gente não está falando em tornar o treino mais difícil, mas sim em tornar o treino mais complexo, seja aumentando o nível de interações, aumentando a exigência cognitiva. Essa questão que eu coloco de você reduzir a medida mantendo o número de atletas, você naturalmente está aumentando a exigência cognitiva. Por quê? Eu vou ter que tomar decisões mais rápido. Tendo que Sim. tomar decisões de forma mais rápida, eu sou mais exigido cognitivamente. Tá mais fácil, Uhum. tá mais difícil? Hoje, como eu falei, tive a conversa com o Rodrigo Yuri, né? O Rodrigo Yuri falou assim para mim, pô, a gente com o meio campo, com o Feitosa, eu e o Nivaldo, que a gente estava falando sobre treinar em espaço reduzido. Pô, o Feitosa roubava uma bola, dava para mim, eu achava o Nivaldo, e o Nivaldo se vira em qualquer espaço. E é isso, porque o Aham. Nivaldo tem uma qualidade técnica e cognitiva muito grande. Mas o Nivaldo não tem velocidade de cumprir distância, tem velocidade de Uhum. raciocínio. Sim. Então, se o Nivaldo tiver um campo aberto para correr, ele está morto. Agora, se ele tiver que jogar em espaço apertado para achar um passe, proteger a bola, manter a posse, é tudo o que ele quer. Então, assim, para ele, vai ser mais fácil essa redução do tamanho do campo do que se eu aumentar o campo. Agora, vai ser mais É. complexo. Querendo ou não, vai ser mais complexo porque eu vou exigir dele um número maior de tomadas de decisão. Sim. Ficou Sim. clara a diferença? Eu acho que consegui explicar, Ficou. Marcos. Ficou. Pra mim ficou. Pra mim ficou. Não sei pro pessoal, mas pra mim ficou. Qualquer coisa eles perguntam aí pra você no privado aí. Pergunta alguma dúvida. Quiser mandar mensagem no direct perguntando sobre isso, fica à vontade, não tem problema nenhum. Deixa eu só te perguntar aí, porque já vai dar quase uma hora, né? Só fazer uma última pergunta, porque depois tem mais perguntas. No contexto ali, até que você falou do treino, que até tem específico a distância de relação de um jogador para o outro e etc. Dentro do. Varia isso conforme o contexto, esse treino aí pode. Por exemplo, você dá o mesmo treino, mas quem vai dar o comando, essas distâncias podem variar dependendo dos jogadores que você tem, do contexto que você tem? Com certeza, com certeza. E aí você entra numa questão física associada à questão cognitiva. Sim. O que vai fazer eu cumprir uma distância de forma mais rápida? Vai ter gente que vai dizer assim, o cara tem que ser veloz. Não é só isso. A capacidade de antecipação, ela vai fazer eu sair antes, por exemplo, e a antecipação é uma função executiva, né? É uma capacidade cognitiva, então ela vai fazer eu sair antes e chegar antes, por consequência. Então, se você tem um grupo cognitivamente elevado
e fisicamente elevado, essa questão da distância, eles vão trabalhar isso com muita tranquilidade, porque eles vão ter a percepção da hora de aproximar, da hora de abordar, da hora de sair numa velocidade maior, na hora de fazer uma cobertura. Então, se você tem um grupo que já tem uma dificuldade maior em ter essa percepção de jogo, já muda completamente. Então, até os tipos de treino têm que ser diferentes nisso. Tem treino que eu executo que aí eu acho que é universal, que é um treino, sim. por exemplo, de linha de quatro balançando de um lado para o outro. Para quê? Para eles se conhecerem e eles terem a percepção do que é essa distância ótima horizontal, né, entre eles. Porque quanto é a distância ótima horizontal? 10 metros? 5 metros? Depende. Depende de cada um. Se Sim. eu com 10 metros eu perceber que eu consigo chegar na frente para cumprir esses 10 metros, beleza. Se eu tiver mais facilidade para correr para trás, de ter essa percepção de quem está atrás, eu vou ficar um pouquinho mais perto. Então, aí é muito mais... Aí já entra numa outra metodologia de treino, né? Que é o aspecto socioafetivo. É você gerar esse entendimento entre os atletas, esse... Como é que eu falo socioafetivo? Agora eu esqueci até o termo que a gente usa normalmente. Entrosamento. Que você gerar esse entrosamento entre os atletas que vai fazer eles perceberem. Vou dar um exemplo citando o nome. A gente tinha um zagueiro no Madureira chamado Alan. Um dos zagueiros mais rápidos com quem eu já trabalhei. O Alan, ele deixava uma distânciazinha maior. Com que intenção? De induzir o adversário a tentar o passe naquele espaço. Porque ele sabia que ia chegar primeiro. Então, assim, ele não deixava a distância maior porque, não, estou mais longe que eu vou chegar. Não, ele deixava de propósito. Pô, o cara vai tentar dar o passe ali, eu vou pegar. Se ele já estivesse lá, o cara não ia dar o passe. Então, ele fazia de propósito. Então, é muito de cada um, não tem jeito. Isso aí é muito individual. E aí cabe a nós termos essa percepção também, né, de conseguir ir corrigindo o que for para corrigir e adaptar as nossas ideias às características dos jogadores. O Denis, tem uma pergunta aqui do Thiago também, que ele até cita o treino que eu postei do Alegre com o Blahovic. Ele pergunta se você confia num atleta X, um fulano aí, confia no atleta, mas ele está deficiente num quesito técnico específico, que pode agregar bastante. Sei quanto vale intensificar algo direcionado durante a semana. Acho que é, sei lá, fazer treino analítico, direcionado, aquilo que ele precisa, etc. Entendi. Isso entra naquela questão do específico com E minúsculo e o específico com E maiúsculo, né? Cara, isso é muito complexo para a gente falar aqui, porque pode gerar um desentendimento, na verdade, não um entendimento. Existem situações que podem parecer uma deficiência técnica, mas que podem estar muito mais relacionadas com uma falta de concentração. Vou dar um exemplo. Você faz um treino ali de finalização, sem marcação, e todo mundo finalizando para fora. Todo mundo finalizando para fora. Pô, todo mundo ali é ruim? Todo mundo está sem qualidade técnica para finalizar? Ou está todo mundo treinando de qualquer maneira e desconcentrado? Então, eu acredito muito na correção nos ajustes técnicos baseados no cognitivo, na concentração, em estar concentrado para executar determinada ação. Eu acho que é um caminho muito mais amplo para você trabalhar e com muito mais resultado. E eu costumo citar, isso coincidentemente também é tema de uma aula que eu dava no curso da ABTF, da licença C da ABTF, que era o seguinte, né, comparando tipos de métodos, né? O treino analítico, vamos corrigir passe porque a qualidade de passe está ruim. Vamos pensar. O Flamengo teve um volante chamado Williams. Não sei se você lembra, alguns aqui que estão acompanhando a gente vão lembrar. Tinha uma capacidade de marcação absurda, mas errava muito passe. Pô, fácil, vamos treinar passe com o Williams no Flamengo e vamos corrigir isso. Ele vai para a seleção brasileira. Ronaldo Fenômeno, qual era a deficiência dele? Bola aérea. Cabeceio. Dificilmente fazia gol de cabeça. Fácil, bota ali uma forca e vamos ficar treinando cabeceio com ele vai melhorar. Pô, e nunca melhorou. Denilson, qual era a deficiência do Denilson? Driblava todo mundo. Pô, eu não consigo lembrar um gol do Denilson. Mas jogava muito, campeão do mundo, mas finalizava mal. Pô, vamos treinar finalização com o Denilson.
Então, assim, eu sinceramente eu não acredito na correção de determinadas situações em função do gesto motor. Eu acredito muito mais no desenvolvimento como um todo, e aí sim, juntamente com esse desenvolvimento como um todo, vem o desenvolvimento do gesto motor. Pô, o Maradona não usa a perna direita. Pô, tem vídeo do Maradona que se você pegar, botar na perna direita dele para ele fazer cruzamento, ele cruza de letra. Ele não cruza de direita. E aí? Eu vou ficar, não, tu não vai cruzar de letra, não. Tu vai ficar aqui, eu vou tacar a bola na linha de fundo para ele, você corre e cruza de direita. Eu vou fazer isso com ele 70 mil vezes. E vai chegar no jogo e ele vai cruzar de esquerda. Ele não vai cruzar com a direita. O Denilson não vai passar a fazer 30 gols por temporada se ficar treinando finalização. Por quê? Porque isso é simplificar o futebol, que de simples não tem nada. O futebol é complexo, não tem jeito. A gente pode achar assim, o futebol é muito simples. Não, gente, não é. E não sou eu que estou dizendo. Isso já é um entendimento global da metodologia do treinamento, de quem estuda futebol de verdade, que o futebol é um desporto complexo e que deve ser tratado dentro da sua complexidade. Não dá para eu simplificar o complexo. Dá para eu fazer o quê? Eu tentar tornar o complexo menos complexo. Eu não vou reduzir o futebol em partes para tentar simplificar ele. Isso aí é uma ideia cartesiana, né? Que vem de René Descartes, século XVII, e que até hoje impera em diversas áreas da nossa vida, até em escola, dia a dia. Mas no futebol hoje, a gente já tem outras teorias, que é uma quebra de paradigma, né, que vem para suplantar o cartesianismo. Aí você tem a teoria geral dos sistemas, o pensamento complexo de Edgar Morin, que nada disso foi criado pensando no futebol. Os caras não desenvolveram essas teorias pensando no futebol. Mas o futebol, assim como o próprio René Descartes, obviamente não criou você dividir uma árvore em cada parte da árvore, o tronco, a folha, estudar cada parte separadamente, pensando no futebol. Mas o que a gente fez? Trouxe para o futebol. Aí fez, toda segunda-feira é treino físico, toda terça-feira é treino técnico, toda quarta-feira é treino tático. E aí que foi criando esse tipo de separação que hoje, no meu ponto de vista, pelo menos, não faz mais nenhum sentido. Então, se você perguntar, você faz treino analítico? Com certeza. Com certeza. Mas nunca pensando em corrigir deficiência do cara. Não faço pensando nisso. Faço muito mais ligado ao aspecto cognitivo, de gerar confiança, de adaptação à bola, espaço e movimentações que a gente pretende fazer, do que para corrigir passe, finalização, domínio, mas muito mais. Então, eu acho que o rumo da metodologia de treino ele tomou um outro caminho, que é um caminho sem volta para esse, mas é um caminho que ainda pode mudar, surgindo alguma coisa nova. Isso, para mim, é um fato. A gente não pode achar que terminou aqui. Daqui a 100 anos a metodologia de treino vai estar igual, não vai ter mudado nada. Pô, não é possível. Eu acredito que vai mudar em muito ainda, até porque está começando. Se a gente pegar em termos históricos, a gente fez um tipo de trabalho no futebol. Se você pegar aqui, antes não fazia nada nesse sentido, mas bota aí, da década de 60 para o início dos anos 2000, 40 anos. E aí você tem, de meados de 2000, 2010 para cá, uma mudança agora muito mais clara. Então, assim, tem aí 10 anos de modificação mesmo, de quebra de paradigma. Então, de um paradigma que vai se instituir por um período, mas que eu imagino que daqui a um tempo também vai ter que abrir espaço para entrar alguma coisa nova. E eu só espero estar atualizado nesse momento, né? Que esse tipo de coisa acontecer. Sim, com certeza. Ô, Denis, uma última pergunta, só para não te prender muito, porque a gente já passou aí de 1 hora já de live. Só para não te prender muito. A última pergunta aqui do pessoal, daí o Vini Tou, que eu até deixei até de propósito essa pergunta que eu falei que ia fazer depois, ele fala uma pergunta sobre sua carreira. Você ainda pensa em trabalhar na formação em uma categoria 17, 20, 23 de um clube grande como treinador? Ou só pensa em futebol profissional hoje em dia? Então, cara, coincidentemente conversei sobre isso hoje com um rapaz também. 17 eu não me vejo muito. Claro que dependendo do clube,
a gente tem que pensar, pesar um monte de coisa, pode ser que vale a pena. 20, dependendo do clube, aí sim já é o que eu penso. Que eu penso até bastante, assim, pô, se for, porque assim, você tem a oportunidade de fazer um trabalho com um pouco mais de liberdade, com mais tranquilidade, um pouco menos de cobrança, principalmente se você tem convicção do que você faz e você acredita que aquilo vai dar resultado em curto, médio e longo prazo, você acaba ficando um pouquinho mais livre para isso. Então, assim, um sub-20 de um clube organizado, eu sem dúvida nenhuma, no mínimo, pararia para ouvir. Eu tive uma proposta agora recente de um sub-17, de um clube de São Paulo, preferi não aceitar. Sub-23, esse com certeza é uma ideia que me agrada demais. Inclusive, já tive em conversa também com um clube grande pensando nisso, mas que não andou. Mas Sub-23 é algo que me agrada muito porque é uma oportunidade que você tem até de garimpar em termos de país jogadores que não conseguiram chegar num nível tão alto no profissional e que ainda tem idade de 23, mas que você percebe uma qualidade no cara e que de repente ele pode sair dali de um 23 para um time principal. Sim. Daquele clube. Então, assim, eu acho que é uma categoria que me agrada, assim. Em termos de profissional, não tem jeito, né? Eu tô no profissional já há um bom tempo. E acaba sendo um caminho natural, né? Quando você está no profissional, é muito difícil você ter convite para categorias inferiores, às vezes porque a pessoa acha assim, pô, não vou chamar ele não que ele está no profissional, mas mal sabe a pessoa que ele quer estar lá, sabe? Naquela categoria de base. Assim, pô, tem categoria de base que eu adoraria estar, pô. Por eu conhecer a organização e tudo mais. Agora, tem outras que eu faço questão de não ir. Essa, por exemplo, que eu tive o convite de São Paulo, seria uma oportunidade muito boa, porque veio de um profissional que é de altíssimo nível, um cara de altíssimo nível, e que ele me procurou, não foi para me convidar para ir para a categoria. Ele me convidou para pedir informação sobre um treinador que ele estava pensando em contratar. E eu brincando falei para ele assim, pô, mas eu posso mandar meu currículo também? Ele, pô, tá maluco? Você não precisa mandar seu currículo. Se você quiser, você vem para cá amanhã. E aí, só que eu falei brincando com ele. Mas ele levou a sério e ficou me ligando e insistindo para eu ir para lá. Foi um negócio de maluco. Foi até engraçado. Mas acho que ele não era o momento, não é um clube que me chame tanto a atenção pegar uma categoria assim, sub-17. Mas a tendência, eu acho que realmente acaba sendo isso. É 20 profissional. Acho que abaixo de 20 é difícil. Porque é bem diferente. É bem diferente hoje. Vou te dar um exemplo. Hoje eu não me sinto capacitado de trabalhar numa categoria sub-13, por exemplo. Não me sinto. Eu estou na sub-13. Eu já tive como analista na 20, né? Na Copinha São Paulo como analista de desempenho. Estou na 13. É muito diferente. É muito diferente então, da categoria da outra. O cara fala assim, pô, vem trabalhar aqui no sub... O cara pensa, pô, você trabalha no profissional, pô, trabalhar no sub-13 é fácil. Pô, meu amigo, para mim é exatamente o contrário. Para mim é muito mais fácil trabalhar no profissional do que no sub-13. Vou te dar um exemplo totalmente fora do futebol. Assim que meu filho nasceu, eu trabalhava numa academia, dava aula de personal trainer, e um grande amigo meu era professor de natação infantil. Ele é um monstro na natação infantil. Ele é um absurdo. Ele é um cara de nível muito, muito alto na natação infantil. E eu tô falando de natação infantil, bebê de 6 meses, 8 meses, até criança de 5, 6 anos. Ele é um absurdo, não conheço ninguém melhor do que o cara para fazer aquilo. E vai ter gente que fala, meu, pô, o cara dá lá para beber na piscina, isso é fácil, qualquer professor faz isso. Eu jamais faria. Eu não tenho nenhuma capacidade para isso. Meu filho chegou a ser aluno dele na natação infantil. Eu não tenho nenhuma capacidade para estar ali no lugar dele. A mesma coisa, eu não tenho nenhuma capacidade para estar no seu lugar. Não sei nem que clube você está trabalhando hoje, Marcos. Mas eu não tenho capacidade para estar no... Eu não tenho capacidade para estar no sub-13 de lugar nenhum. É tipo isso, porque não é um perfil que eu me preocupei em estudar, em entender mais. Então, eu não me sinto capaz hoje de trabalhar em categorias muito baixas no futebol. E acho que tem profissionais que acontece muito isso. Os caras são grandes profissionais na categoria de base, mas às vezes tem um sonho de estar no profissional, às vezes por uma questão financeira e tal.
Só que talvez não, ele seja forjado para trabalhar na base e continuar fazendo grandes trabalhos na base. Eu lembro uma época que a gente teve jogando a base no Sub-20, pô, parava para ver jogo. Era Zé Ricardo no Flamengo, era o Gilmar Lois, acho que no Corinthians na época, Jardine no São Paulo, Micali no Atlético Mineiro, tinha mais Fábio Matias, acho que no Inter. Então, assim, uns caras de nível muito alto de categoria de base, coisa de louco. Uns caras de nível muito alto. Sim. E o que garante que quando chegar no profissional vai vingar, né, entre aspas? Mas muita gente acaba tendo essa percepção, né, de, pô, o cara tem que vir... O cara tá muito bem na base, tem que ir pro profissional. Eu sou dono de clube, eu sou o contrário, meu amigo. Eu vou te remunerar muito bem para Você você continuar não na base. querer sair daí, para você nem pensar em sair daí, você continuar me ajudando aqui com formação de jogador, porque você tá bem demais aí. Putz, eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Vou te dar um exemplo do amigo meu, que é o Mário Jorge, que está no Sub-17 do Flamengo. Pô, o trabalho do Mário é brincadeira. Eu, se sou o Flamengo, falo, Mário, você não vai nunca para o Sub-20. Você quer ganhar quanto? 100 mil? Você vai ganhar 100 mil e vai ficar aí no Sub-17. Mas pode ser também uma ambição, né, no bom sentido do cara. Não, quero me testar numa categoria maior. Isso acontece também. Mas também conheço o contrário. Eu conheço treinadores já veteraníssimos que sempre quiseram só trabalhar na base e fazem grandes trabalhos na base até hoje. Então é muito de cada um. E infelizmente não é meu perfil. Seria mais fácil, né? Teria um campo de trabalho maior, talvez uma estabilidade maior, mas infelizmente não foi para mim essa. Sim. Ô, Denis, só queria te agradecer, tá? Aprendi bastante na live, pra gente marcar também mais próximos, tá? É muito bom sempre te ouvir. Acompanhei a maioria das suas lives também, já acompanhei todas, já ouvi você falando. Queria te agradecer aí por você ter aceitado o convite de novo. E para o pessoal aí, a live vai ficar aqui no Instagram, amanhã eu sobre pro YouTube também, quem quiser ver lá. E um abraço, tá, Denis? Muito obrigado. Valeu, Marcos. Eu que te agradeço aí pelo convite, por mais uma oportunidade de expor minhas ideias. E até, se você quiser continuar, até porque a gente acabou falando pouco, né, de criação de exercícios, mesmo montagem de treino, se você quiser, não tem problema nenhum a gente repetir um outro dia e dar sequência no assunto também, tá bom? Não tem problema nenhum. Não, beleza. Outro dia então a gente marca e a gente faz a parte 2. Valeu, cara. Muito obrigado. Uma boa noite a todos aí. Grande abraço. Obrigado. Boa noite.